A partir de agora, meu irmão vai dormir aqui comigo todo fim de semana. Você não serve mais para nada, só ocupa espaço na vida dele. As palavras saíram da boca da minha cunhada com uma naturalidade assustadora, como se estivesse comentando sobre o tempo. Engoli em seco e não respondi. Só olhei para ela, de pé na porta da minha própria casa, com aquela postura de quem acabou de conquistar um território. Mas naquela noite, quando ela abriu o envelope que deixei na mesa da sala dela, começou a gritar sem parar. E eu finalmente consegui dormir em paz depois de meses. Deixa eu te explicar como cheguei até esse momento, porque essa história não começou com um envelope. Começou 3 anos antes, no dia do meu casamento, quando minha cunhada Renata chorou tanto durante a cerimônia que minha sogra precisou sair com ela da igreja. Na época, todo mundo achou lindo. Que irmã emocionada, diziam. Ela ama tanto o irmão. Eu mesma achei fofo, sabe? Até pensei que teríamos uma relação próxima, que ela seria tipo uma irmã para mim também. Como eu estava enganada. O primeiro sinal veio na lua de mel, literalmente. Estávamos em Cancún, eu de biquíni novo na piscina do resort, tentando relaxar depois de meses de planejamento de casamento estressante, quando o celular do Marcelo tocou. Eram 8 da manhã no Brasil. Ele atendeu preocupado, porque quem liga nesse horário só pode ser emergência, né? Era a Renata, chorando, desesperada, dizendo que estava tendo uma crise de ansiedade e que só o irmão conseguia acalmá-la. Ele ficou 45 minutos no telefone com ela, 45 minutos da nossa lua de mel. Quando desligou, eu tentei ser compreensiva, porque afinal, ansiedade é coisa séria. Amor, ela está bem? Perguntei. E ele só balançou a cabeça, preocupado. Minha irmã está sofrendo muito desde que casei. Acho que ela se sente abandonada. Abandonada. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Na época, eu não dei muita importância, mas deveria ter dado, porque essa foi só a primeira de aproximadamente 200 ligações emergenciais que ela daria nos próximos 3 anos, sempre em momentos estratégicos, sempre quando estávamos juntos, íntimos, felizes. Como se ela tivesse um radar para detectar quando o irmão estava se conectando comigo e precisasse interromper imediatamente. Nos primeiros meses de casamento, eu tentei mesmo criar um vínculo com ela. Chamava para almoçar, mandava mensagens perguntando como estava, comprava presentes pensando no gosto dela, mas toda tentativa minha era recebida com frieza. Ela respondia com monossílabos, arrumava desculpas para não sair comigo e, quando aceitava algum convite, passava o tempo inteiro falando de histórias do passado dela com o Marcelo. Lembra, mano, quando a gente fazia isso? Naquela época, a gente era tão unido. Antes você me contava tudo, sempre sublinhando o antes, sempre deixando claro que eu era uma invasora na relação deles. A família do Marcelo é pequena, só tinha ele, a Renata e a mãe deles, Dona Elza. O pai faleceu quando eles eram adolescentes, e eu acho que foi aí que começou essa dependência emocional doentia da Renata com o irmão. Ela tinha 15 anos quando o pai morreu, Marcelo tinha 18, e ele assumiu meio que o papel de figura paterna para ela. Eu entendo, de verdade. Eu entendo que eles passaram por um trauma juntos e que isso criou um laço forte. O problema é que a Renata transformou esse laço em algemas. Ela não queria um irmão, ela queria propriedade exclusiva sobre ele. As comparações começaram sutis. Nossa, a Amanda cozinhava tão bem, né, mano? Lembra daquela lasanha dela? A Amanda era a ex-namorada do Marcelo, aquela que ele namorou por 2 anos antes de me conhecer. Renata soltava o nome dela em momentos aleatórios, sempre com um suspiro nostálgico. Que pena que não deu certo com a Amanda. Vocês eram tão bonitos juntos. Eu mordia a língua, respirava, tentava não demonstrar que aquilo me incomodava, mas incomodava. Incomodava porque era proposital, porque ela sabia exatamente o que estava fazendo. Depois vieram os comentários sobre aparência. Eu estava arrumando a mesa para um almoço de domingo na casa da minha sogra, quando a Renata entrou na cozinha e disse, olhando para minha roupa, interessante essa escolha. O Marcelo sempre disse que não gostava de mulher que se vestia assim, mas vai ver, ele mudou de opinião. Assim, do nada. Eu olhei para o que eu estava usando, um vestido floral simples, nada provocante, nada estranho, e senti meu rosto esquentar. Como assim? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela deu aquele sorriso, aquele maldito sorriso que eu ia aprender a odiar. Nada, cunhada. Só comentando. Você fica à vontade, né?
É seu estilo. Marcelo nunca presenciava essas cenas. Ela era esperta. Esperava momentos em que estávamos sozinhas, ou soltava os venenos em meio a conversas mais amplas, disfarçados de comentários inocentes. E quando eu tentava contar para ele depois, parecia que eu estava sendo dramática. Amor, tenho certeza que ela não quis dizer isso desse jeito. Você está interpretando mal. Minha irmã te adora. Ela só é meio desajeitada com palavras. Desajeitada, claro. O pior era que na frente dele, na frente da família, ela era perfeita. Meiga, educada, sempre com um abraço e um "Oi, cunhadinha querida", que soava doce para os outros, mas que eu sabia que era puro teatro. E eu fui engolindo, fui deixando passar, fui acreditando que talvez eu realmente estivesse exagerando, que talvez eu é que fosse o problema. Até que as coisas escalaram de uma forma que não dava mais para ignorar. Foi no meu aniversário de 1 ano de casada. Eu tinha planejado um jantar romântico em casa, só eu e o Marcelo. Cozinhei o prato favorito dele, coloquei música ambiente, acendi velas, estava tudo perfeito. Até que a campainha tocou às 7h30. Era Renata, chorando, de novo, dizendo que tinha brigado com o namorado e que precisava da companhia do irmão. Marcelo nem pensou 2 vezes. Deixa ela entrar, amor. Ela está mal. E lá se foi meu jantar romântico. Ela ficou até meia-noite, monopolizando toda a atenção dele, chorando no ombro dele, enquanto eu recolhia a comida fria e apagava as velas derretidas. Naquela noite, quando finalmente fomos dormir, eu chorei no banheiro. Chorei de raiva, de frustração, de humilhação. E pela primeira vez, uma pergunta começou a se formar na minha cabeça. Até quando eu vou aguentar isso? Mas antes de continuar, quero fazer um pedido especial do coração. Se você está gostando dessa história, se ela está tocando em algo dentro de você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me mostra que não estou falando sozinha e me dá força para continuar compartilhando relatos reais de mulheres reais. E me conta nos comentários. Você também tem uma cunhada problemática? De que cidade você está me assistindo? Agora vamos continuar, porque o pior ainda estava por vir. Eu e Marcelo nos conhecemos em uma festa de um amigo em comum. Foi daqueles encontros que você sente uma conexão imediata, sabe? Conversamos a noite inteira, rimos das mesmas coisas, e quando ele me pediu o número, eu já sabia que aquilo ia dar em algo sério. E deu. 6 meses depois, estávamos morando juntos. 1 ano depois, ele me pediu em casamento. Foi rápido, mas foi real. Ou pelo menos eu achava que era só real entre nós dois. Quando conheci a família dele, Renata foi educada, mas distante. Ela tinha acabado de terminar um namoro longo e parecia meio perdida. Marcelo me contou que ela estava passando por uma fase difícil, que sempre teve problemas para lidar com mudanças. Ela vai se acostumar com você, amor. Só precisa de tempo. Eu dei todo o tempo do mundo, 3 anos para ser mais exata, e ela só piorou. Depois daquele aniversário arruinado, as investidas da Renata para separar a gente ficaram mais frequentes e mais descaradas. Ela começou a aparecer sem avisar na nossa casa, sempre com alguma desculpa. Ah, passei aqui perto e resolvi dar um oi. Trouxe aquele doce que você adora, mano. Estava com saudade de vocês. Vocês. Como se ela quisesse me ver ali. Ela mal olhava para mim quando chegava, jogava a bolsa no sofá e ia direto abraçar o Marcelo. Ficava pendurada nele, falava baixinho no ouvido dele coisas que eu não conseguia ouvir. E quando eu me aproximava, ela mudava de assunto rapidamente. Teve uma vez que eu estava trabalhando em casa, no meu escritório, e ouvi a porta da frente abrir. Achei que era o Marcelo chegando mais cedo, mas era ela, com a chave da nossa casa, a chave que o Marcelo tinha dado para ela em caso de emergências. Ela entrou, gritou, "Oi, mano!" e foi direto para a cozinha fazer um café. Eu fiquei paralisada. Ela tinha entrado na minha casa sem nem tocar a campainha, sem pedir permissão, como se morasse ali. Quando Marcelo chegou e eu comentei que tinha achado estranho, ele deu de ombros. "Amor, ela é minha irmã. Sempre teve chave lá de casa quando eu morava sozinho. Qual o problema?" Qual o problema? Eu queria gritar que o problema era que aquela não era mais a casa dele sozinho. Era a nossa casa, a nossa privacidade, o nosso espaço. Mas engoli mais uma vez, porque eu estava tentando ser a esposa compreensiva, a esposa que não cria caso, a esposa que aceita a família do marido. Idiota. Eu estava sendo idiota. As ligações continuavam. Toda vez que estávamos assistindo um filme juntos, toda vez que saíamos para jantar, toda vez que estávamos simplesmente existindo como casal, o celular dele tocava. E ele atendia, sempre. Porque pode ser importante, porque ela pode estar precisando de mim. Eu comecei a sentir que estava competindo pela atenção do meu próprio marido. E a parte mais triste,
Eu estava perdendo. Renata começou a marcar compromissos dela nos mesmos dias que eu marcava coisas para mim e Marcelo. Se eu planejava um final de semana fora, misteriosamente ela tinha uma crise justamente naquele final de semana. Se eu comprava ingressos para um show, ela ligava no dia dizendo que precisava que o irmão fosse com ela em algum lugar. E ele ia. Ele sempre ia. Desculpa, amor. Prometo que compenso. Mas nunca compensava. Porque sempre tinha uma próxima vez, uma próxima crise, uma próxima emergência inventada. Eu comecei a anotar mentalmente as coisas que ela fazia. Não sei quando exatamente isso começou, mas virou quase um reflexo. Cada comentário passivo-agressivo, cada vez que ela o chamava para resolver algo que ela mesma poderia resolver, cada olhar de desprezo que ela me jogava quando achava que ninguém estava vendo. Eu estava catalogando tudo. Talvez porque, no fundo, eu já soubesse que um dia ia precisar dessas provas. Ou talvez porque era a única forma de me manter sã, de ter certeza de que eu não estava enlouquecendo. O ponto de virada começou em um domingo de churrasco, na casa da dona Elsa. A família toda estava lá. Alguns tios, primos, aquele clima descontraído de reunião familiar. Eu estava ajudando minha sogra na cozinha quando ouvi Renata na sala contando uma história. Gente, vocês não sabem o que aconteceu outro dia. Eu precisei ligar para o Marcelo às 2 da manhã, porque tive uma crise de pânico. E adivinhem? A esposa dele ficou brava. Ela disse, a esposa dele, com aquele tom, sabe? Aquele tom que transformava meu título em uma acusação. Imagina ter ciúmes da irmã do marido? Que insegurança! Senti o sangue ferver. Saí da cozinha, fui até a sala e falei, calma, mas firme. Renata, eu não fiquei brava porque você ligou. Fiquei chateada porque você liga toda semana às 2 da manhã e espera que meu marido resolva coisas que você poderia resolver sozinha ou procurar ajuda profissional. Silêncio. Todo mundo olhou para mim, e então ela começou a chorar. Claro, chorar. A ferramenta favorita dela. Eu só preciso do meu irmão e vocês estão me afastando dele, ela soluçou. E adivinha quem correu para consolá-la? Marcelo. Ele me lançou um olhar desapontado, como se eu fosse a vilã da história, e saiu com ela para o jardim. Fiquei ali, de pé, na frente de toda a família, me sentindo a pior pessoa do mundo. Minha sogra veio até mim e sussurrou. Ela está passando por um momento difícil. Tenta ser mais paciente. Mais paciente. Eu estava sendo paciente há 3 anos. Naquela noite, no carro voltando para casa, Marcelo e eu brigamos de verdade pela primeira vez. Você não precisava ter exposto minha irmã daquele jeito na frente de todo mundo, ele disse, com a mandíbula travada. E você não precisa defender ela o tempo todo como se ela fosse uma criança indefesa, rebati. Ela tem 28 anos, Marcelo. 28. Ela não é uma adolescente frágil. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Ele bufou. O que ela está fazendo? Ilumina aí, já que você parece ter todas as respostas. Ela está tentando destruir nosso casamento. E você está deixando. Ele parou o carro, literalmente. Encostou na calçada e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Raiva misturada com confusão. Você está falando sério? Você realmente acha que minha irmã, que me conhece desde que nasceu, que passou pelo luto do nosso pai comigo, que sempre esteve do meu lado, quer destruir meu casamento? Que teoria da conspiração é essa? E foi nesse momento que percebi. Ele realmente não via. Ele realmente acreditava que a irmã era inocente, que suas intenções eram puras, que eu é que estava exagerando. Chegamos em casa em silêncio. Ele foi direto para o quarto. Eu fiquei na sala, olhando para as paredes daquela casa que deveria ser nosso refúgio, nosso lugar seguro, mas que se tornara apenas mais um espaço que a Renata invadia quando bem entendia. E pela primeira vez, desde que casei, pensei seriamente em desistir, em fazer as malas e ir embora. Mas aí pensei, por que eu deveria ir? Por que eu deveria desistir do homem que amo? Porque a irmã dele não consegue cortar o cordão umbilical emocional. Naquela noite eu tomei uma decisão. Se Marcelo não conseguia ver o que estava acontecendo por conta própria, eu ia ter que mostrar para ele. Mas não do jeito que eu tinha tentado até agora, com reclamações e desabafos que ele descartava como ciúmes ou exagero. Não. Eu precisava de provas concretas. Eu precisava que ele visse com os próprios olhos quem a irmã dele realmente era, quando ele não estava olhando. Nos dias seguintes, continuei minha vida normalmente. Fui gentil com Renata quando ela apareceu, sorri quando ela fez seus comentários venenosos e até concordei quando Marcelo sugeriu que ela viesse jantar conosco no meio da semana. Mas por dentro, eu estava observando, estudando, planejando, porque se tem uma coisa que aprendi nesses 3 anos é que Renata é arrogante. Ela se acha tão esperta,
tão intocável que eventualmente ia se descuidar. E quando isso acontecesse, eu estaria pronta. O ponto de ruptura aconteceu 3 semanas depois da briga no churrasco. Marcelo tinha viajado a trabalho e ia ficar 4 dias fora. Na primeira noite, meu telefone tocou. Era Renata. Atendi porque achei estranho. Ela nunca ligava para mim. Oi, cunhada. Tudo bem? A voz dela estava doce demais. Aquele tipo de doce artificial que dá náusea. Tudo. Precisando de algo? Não. Só queria saber se você está bem aí sozinha. Deve ser difícil ficar sem o Marcelo, né? Você parece tão dependente dele. Respirei fundo. Estou ótima. Obrigada pela preocupação. Ah, que bom. Sabe, eu estava pensando aqui, já que ele não está, que tal você ir dormir na sua mãe? Assim você não fica sozinha e eu posso ir lá em casa dar uma arrumada, organizar as coisas do jeito que o Marcelo gosta. Você sabe como ele é perfeccionista. Em casa. Ela chamou minha casa de casa dele, como se eu fosse só uma visita temporária. Não precisa, Renata. Estou bem aqui. E a casa está organizada, obrigada. Ela riu. Aquela risada que não tinha nenhum humor genuíno. Tá bom então, mas qualquer coisa, me liga. Eu conheço o Marcelo melhor que ninguém. Sei do que ele precisa. Desliguei e fiquei olhando para o telefone na minha mão. Sei do que ele precisa. A audácia. A completa e absoluta audácia dessa mulher. Mas em vez de ficar com raiva, eu senti algo diferente. Uma clareza, uma determinação fria, porque ela tinha acabado de me dar exatamente o que eu precisava. A certeza de que isso tinha que acabar. No dia seguinte, fiz algo que nunca tinha feito. Entrei no computador do Marcelo. Ele nunca escondia a senha de mim. Não por transparência, mas porque simplesmente nunca passou pela cabeça dele que eu fuçaria. E eu realmente nunca tinha fuçado, até agora. Abri o histórico de conversas dele com a Renata, e o que eu vi me deixou com as mãos tremendo. Mensagens e mais mensagens dela plantando dúvidas. Mano, você tem certeza que ela te ama de verdade ou só se casou por interesse? Percebi que ela não faz mais aquelas coisas que você gostava. Será que ela já relaxou no casamento? A Amanda te ligou perguntando de você. Disse que ainda pensa muito em vocês dois. A Amanda de novo. Sempre a Amanda. E pior, mensagens dela falando mal de mim. Sua esposa foi grosseira comigo hoje de novo. Acho que ela tem algum problema comigo. Não sei por quê. Será que ela não está escondendo algo? Mulher muito ciumenta geralmente tem rabo preso. Mas o que me partiu foi ver as respostas do Marcelo. No começo, ele defendia. Mana, para com isso. Eu amo minha esposa. Não fala assim dela, por favor. Mas conforme o tempo passava, as defesas dele foram ficando mais fracas. Não sei. Às vezes acho que ela realmente não gosta de você. Talvez ela esteja um pouco diferente mesmo. Ele estava começando a se acreditar. Ela estava conseguindo plantar a semente da dúvida nele. Tirei prints de tudo, cada mensagem comprometedora, cada mentira descarada que ela contava, e continuei procurando. Achei o grupo de família no WhatsApp. Li as mensagens antigas e encontrei conversas entre ela e a mãe deles. Mãe, eu não aguento mais essa mulher na vida do meu irmão. Ele era tão feliz antes de casar. Preciso fazer alguma coisa para ele ver que está cometendo um erro. E a resposta da minha sogra? Filha, seu irmão escolheu ela. Você precisa respeitar. Pelo menos Dona Elza tinha bom senso. Mas Renata respondeu. Ele escolheu errado, e eu vou provar isso. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvir o pulso no ouvido. Ela tinha acabado de confessar, em texto, que tinha um plano para destruir meu casamento. Salvei tudo, cada screenshot, cada prova. E então, comecei a juntar mais coisas. Lembrei das vezes que ela, acidentalmente, esqueceu de me passar recados importantes. Aquela vez que não me avisou que o churrasco tinha mudado de data e eu apareci no dia errado, parecendo uma idiota. Aquela vez que ela contou para a família inteira que eu tinha falado mal da comida da minha sogra, sendo que eu nunca tinha dito isso, e tive que me explicar feito uma culpada. Mas eu precisava de mais. Eu precisava de algo irrefutável. Algo que mesmo Marcelo, com toda a sua lealdade cega à irmã, não pudesse negar. E então tive uma ideia que era arriscada, que poderia sair completamente errado, mas que se funcionasse, acabaria com tudo de uma vez. Liguei para Renata. Oi, cunhada. Sabe, pensei melhor sobre o que você disse. É verdade que estou me sentindo sozinha com o Marcelo viajando. Que tal você vir jantar aqui hoje? Podemos conversar, nos conhecer melhor. Silêncio do outro lado. Ela não esperava isso. Sério? Sério. Acho que você tem razão. Talvez eu tenha sido muito fechada com você. Vamos recomeçar? Eu quase podia ouvir o sorriso de vitória que se formou no rosto dela. Claro, cunhada. Adoraria. Que horas? Ela chegou às 8 em ponto, com uma garrafa de vinho e aquele ar de quem já tinha ganhado o jogo.
Jantamos, conversamos. Eu fui a esposa insegura e carente que ela sempre quis que eu fosse. Reclamei do Marcelo. Disse que achava que ele não me amava mais, que me sentia perdida no casamento. E ela mordeu a isca. Começou a concordar, a alimentar minhas inseguranças, a plantar mais dúvidas. Sabe, cunhada, eu não queria te dizer isso, mas o Marcelo comentou comigo que está cansado, que sente falta de como as coisas eram antes. Antes de mim, você quer dizer? Eu não disse isso. Você que disse. E continuou. Quanto mais vinho ela bebia, mais solta ficava a língua. Para ser sincera, eu nunca entendi o que meu irmão viu em você. Ele sempre namorou mulheres tão diferentes. A Amanda, por exemplo, era tão elegante, tão sofisticada. Você é mais simples, simples. Ela me chamou de simples sentada na minha mesa, comendo minha comida, bebendo meu vinho. A audácia dessa mulher não tinha limites. Deve ser difícil para você me ver com seu irmão. Arrisquei, fingindo empatia. Você sempre foi tão próxima dele. Ela suspirou dramaticamente. Você não tem ideia. Ele é meu melhor amigo. Minha única família de verdade, sabe? Depois que papai morreu, só tivemos um ao outro. E daí do nada, aparece uma estranha e leva ele embora. Uma estranha. 3 anos de casada e eu ainda era uma estranha para ela. Mas agora ele está casado, Renata. Você vai ter que aceitar. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de determinação e uma pontinha de louco. Casamento pode acabar, cunhada. Todos podem acabar. Principalmente quando a esposa não é o que o marido realmente precisa. Foi nesse momento que eu entendi. Ela não ia parar. Nunca. A não ser que eu a parasse. Quando ela foi embora, depois de quase 3 horas de conversa tóxica disfarçada de aproximação, eu me sentei no sofá e chorei. Não de tristeza, de raiva, de frustração, mas também de algo que eu não sentia há muito tempo, determinação. Porque agora eu tinha tudo o que precisava, as mensagens, as confissões e a gravação. Isso mesmo. Eu tinha deixado meu celular gravando a conversa toda. Cada palavra venenosa que saiu da boca dela estava ali, registrada, irrefutável. Marcelo voltaria em 2 dias, e quando voltasse, ia ter que fazer uma escolha. Mas dessa vez, não seria uma escolha entre mim e a irmã baseada nas lágrimas dela e nas mentiras dela. Seria baseada na verdade nua e crua, de quem a irmãzinha querida dele realmente era, por trás da máscara de vítima frágil que ela usava tão bem. Passei aqueles 2 dias organizando tudo. Imprimi as mensagens mais comprometedoras. Editei a gravação para deixar apenas as partes essenciais. Preparei uma apresentação, literalmente, no PowerPoint. Parecia loucura, eu sei. Mas eu precisava que fosse claro, inegável, impossível de desconversar ou de fazer parecer que eu estava exagerando. Eu ia mostrar para ele, em dados concretos, o que eu tinha aguentado calada por 3 anos. Marcelo chegou na quinta-feira à noite, cansado da viagem, mas feliz de estar em casa. Me abraçou, me beijou, perguntou como tinham sido meus dias. Eu disse que tinham sido interessantes, muito interessantes. Amor, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Mas primeiro, toma um banho, relaxa, janta. Depois sentamos e conversamos com calma. Ele deve ter visto algo no meu rosto, porque franziu a testa, preocupado. Está tudo bem? Vai estar, respondi. E era verdade, ia estar. Depois do jantar, sentamos no sofá, meu notebook na mesinha de centro, meu coração batendo acelerado, mas minha voz firme. Marcelo, eu te amo. E é porque eu te amo que preciso te mostrar uma coisa que vai ser muito difícil de ver. Mas eu preciso que você veja. Preciso que você entenda o que está acontecendo há 3 anos e que você tem se recusado a enxergar. Ele ficou tenso imediatamente. Isso é sobre minha irmã, não é? Sim, é sobre sua irmã. Abri o notebook e mostrei os prints das conversas. Ele leu em silêncio. Vi o rosto dele ir ficando pálido, conforme lia mensagem após mensagem. Ela disse que você tinha falado mal da comida da minha mãe. Mas você nunca falou? Nunca. Isso é só um exemplo, Marcelo. Tem mais. Mostrei mais. Cada mentira catalogada, cada manipulação registrada. Ele passava a mão pelo cabelo, um tique que ele tinha quando estava nervoso. Eu não sabia que era tão grave assim. Ainda tem mais. Apertei play no áudio. Ele ouviu 5 minutos antes de pedir para pausar. Para, por favor. A voz dele estava quebrada. Ele levantou, foi até a janela, ficou lá parado olhando para a rua. Eu esperei. Deixei ele processar. Depois de uns minutos eternos, ele se virou para mim com os olhos vermelhos. Meu Deus, como eu não vi antes. Como eu fui tão cego. Porque ela é sua irmã. Porque você a ama. Porque é difícil acreditar que alguém que você ama tanto é capaz de fazer isso.
Ele voltou para o sofá, afundou nele como se tivesse perdido todas as forças. O que você quer que eu faça? Quero que você escolha. E não estou te dando um ultimato do tipo eu ou ela. Não é isso. Você pode ter sua irmã na sua vida, mas não pode permitir que ela destrua nosso casamento. Você precisa estabelecer limites, limites reais. E se ela não respeitar, você precisa ter consequências. Consequências reais. Ele concordou. Disse que ia marcar uma conversa com ela, que ia deixar claro que aquilo tinha que mudar. Mas eu sabia que não seria suficiente, porque Renata não era o tipo de pessoa que aceitava limites simplesmente porque alguém pediu. Ela precisava entender de verdade que tinha perdido. E foi aí que botei em prática a segunda parte do meu plano. No dia seguinte, enquanto Marcelo estava no trabalho, fui até o apartamento de Renata. Toquei a campainha. Ela abriu com aquele sorriso falso de sempre. Cunhada, que surpresa! O Marcelo não está aqui. Você deve estar procurando a casa errada. Que engraçadinha. Sei que ele não está aqui, Renata. Vim falar com você. Ela hesitou, mas me deixou entrar. Sentei no sofá dela sem ser convidada. Tirei da bolsa um envelope marrom. Coloquei na mesinha de centro. O que é isso? Ela perguntou desconfiada. Abre. Ela pegou o envelope, abriu e tirou o conteúdo. Prints de todas as conversas. Transcrição do áudio da nossa conversa. E mais uma coisa. Uma carta. Uma carta escrita por mim, detalhando tudo o que ela tinha feito nos últimos 3 anos, com datas, horários, testemunhas quando havia. Era um documento que, se necessário, eu poderia usar legalmente. Isso é uma ameaça? Ela perguntou, mas a voz dela estava tremendo. Não, é uma garantia. Uma garantia de que se você continuar tentando destruir meu casamento, todo mundo vai saber quem você realmente é. Sua mãe, sua família, seus amigos, até seu trabalho se for necessário. Porque eu não vou mais ficar calada. Não vou mais engolir suas humilhações. Não vou mais permitir que você me trate como se eu fosse nada. Ela estava pálida. O Marcelo nunca deixaria você fazer isso. O Marcelo viu todas as provas ontem à noite. Ele sabe tudo, Renata. Tudo. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dela. Ela se sentou pesadamente no sofá, o envelope ainda nas mãos. Ele viu? Viu, ouviu e ficou horrorizado. Mas sabe qual é a diferença entre mim e você? Eu não estou tentando afastar ele de você. Estou tentando salvar meu casamento. Se você realmente ama seu irmão, se você realmente quer o bem dele, você vai parar com isso. Vai procurar terapia, vai trabalhar sua dependência emocional doentia e vai aprender a respeitar o casamento dele. Ela começou a chorar, mas não eram aquelas lágrimas manipuladoras de sempre. Eram lágrimas reais, de vergonha, de raiva, de derrota. Eu só não queria perdê-lo, ela sussurrou. Você não está perdendo ele. Você está tentando aprisioná-lo. E no processo, está perdendo você mesma. Porque isso não é amor, Renata. Isso é obsessão. E está destruindo todos ao seu redor, inclusive você. Levantei para ir embora. Na porta, me virei uma última vez. Ah, e sobre a frase que você disse. A partir de agora, meu irmão vai dormir aqui comigo todo fim de semana. Você não serve mais para nada? Ele ouviu isso também, na gravação. E sabe o que ele disse? Que nunca vai dormir na sua casa de novo, que você ultrapassou todos os limites. Então parabéns, Renata. Você conseguiu. Conseguiu afastar seu irmão de você. Mas não porque eu quis, porque você escolheu isso. E saí, deixando ela ali com o envelope nas mãos e a realidade finalmente batendo na porta. Naquela noite, quando ela abriu aquele envelope pela segunda vez, sozinha no apartamento, relendo cada prova da sua manipulação, cada palavra tóxica que tinha dito, começou a gritar. Os vizinhos ouviram, até ligaram para perguntar se estava tudo bem. Mas ela não estava bem. Estava confrontando, talvez pela primeira vez na vida, as consequências dos seus atos. Marcelo teve a conversa com ela 2 dias depois. Eu não estava presente, mas ele me contou tudo quando voltou. Ela tentou negar, depois tentou justificar, depois chorou, depois implorou. Mas ele foi firme. Estabeleceu regras claras. Não mais chaves da nossa casa. Não mais ligações depois das 21h, a não ser emergências reais. Não mais comentários sobre mim ou nosso casamento. E principalmente, terapia. Terapia obrigatória se ela quisesse manter algum tipo de relacionamento com ele. Ela aceitou. Não porque queria, porque não tinha escolha. Porque pela primeira vez, alguém tinha dito não para ela. E esse alguém era a pessoa que ela mais amava no mundo. Os meses seguintes não foram fáceis. Renata ficou meses sem falar com a gente. Dona Elza ficou no meio,
tentando entender o que tinha acontecido. Marcelo explicou para a mãe, mostrou algumas das provas, não todas, porque algumas eram pesadas demais. Minha sogra chorou. Disse que não sabia que a filha estava fazendo aquilo, que achava que eram só ciúmes normais de irmã, mas reconheceu que tinha passado dos limites e apoiou a decisão do Marcelo de estabelecer distância. Houve um dia em que Marcelo me perguntou se eu achava que tinha sido muito duro com a irmã, se talvez devesse ter sido mais compreensivo. Eu segurei a mão dele e disse: amor, você foi protetor, protegeu nosso casamento que é sagrado, protegeu a mim, sua esposa, que é sua parceira de vida. E acredite ou não, você protegeu ela também. Porque, do jeito que as coisas estavam indo, mais cedo ou mais tarde, ela ia perder você completamente. Pelo menos agora, ela tem a chance de mudar, de crescer, de construir relacionamentos saudáveis. Renata começou terapia. Descobriu que tinha problemas de apego relacionados à morte do pai que nunca tinha tratado, que tinha transformado o irmão em substituto não só do pai, mas de todas as relações que ela tinha medo de construir. O psicólogo dela sugeriu que ela estava sabotando os relacionamentos do Marcelo porque inconscientemente tinha medo de que ele a deixasse como o pai deixou, mesmo que o pai tenha morrido e não tenha escolhido partir. Não foi do dia para a noite, mas lentamente ela começou a mudar. As primeiras vezes que nos encontramos depois de tudo foram tensas, desconfortáveis, mas ela pediu desculpas, desculpas de verdade, não aquelas desculpas superficiais onde a pessoa só quer absolvição. Ela reconheceu cada coisa que tinha feito, olhou nos meus olhos e disse que estava envergonhada, que não sabia que tinha chegado tão longe, que estava trabalhando para ser uma pessoa melhor. Eu aceitei as desculpas, mas deixei claro que confiança se reconstrói com tempo e ações, não com palavras. E ela entendeu. Começou a respeitar nosso espaço, parou de ligar sem necessidade. Quando vinha nos visitar, sempre avisava antes. Começou até a me incluir nas conversas, a perguntar sobre minha vida, meu trabalho, minhas coisas. Era estranho no começo, como se ela fosse uma pessoa completamente diferente. E talvez fosse quem ela sempre deveria ter sido se tivesse tratado seus traumas a tempo. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, nossa relação não é perfeita. Talvez nunca seja. Há cicatrizes que não desaparecem completamente, mas existe respeito, existe espaço, existe a possibilidade de, quem sabe um dia, até amizade. Marcelo está mais feliz, mais leve. Nossa relação ficou mais forte porque passamos por essa tempestade juntos. E ele aprendeu algo crucial. Amar alguém não significa aceitar tudo que essa pessoa faz. Às vezes, amar é exatamente dizer não, estabelecer limites, exigir mudança. Quanto a mim, aprendi que mulheres não precisam ficar caladas para manter a paz, que intuição não é paranoia, que defender seu casamento, sua sanidade, sua dignidade não é ser dramática ou ciumenta, é ser sábia, é ser forte, é recusar aceitar menos do que você merece. Teve momentos em que pensei em desistir, momentos em que parecia mais fácil só ir embora do que lutar. Mas eu fico feliz por não ter desistido. Não porque salvei meu casamento, embora tenha salvado, mas porque me salvei. Me salvei de me tornar uma mulher amarga, uma mulher que engole humilhações em silêncio, uma mulher que aceita ser tratada como segunda opção na própria vida. Eu escolhi lutar, mas lutei de forma inteligente, estratégica, com provas e não apenas com emoções. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba algumas coisas. Primeiro, você não está louca. Se seu instinto está te dizendo que algo está errado, provavelmente está errado mesmo. Segundo, você não é obrigada a aceitar desrespeito em nome de manter a família unida. Família que machuca, que manipula, que não respeita limites, não é família verdadeira. É toxicidade disfarçada de laços sanguíneos. E terceiro, você tem mais força do que imagina. Às vezes essa força está escondida sob camadas de auto-engano, de tentativas de ser compreensiva, de medo de ser rotulada como difícil, mas ela está lá. E quando você precisar, ela vai aparecer. Não aceite ser diminuída. Não aceite que plantem dúvidas na cabeça do seu parceiro sobre você. Não aceite ser a vilã da história quando você é a vítima. Documente tudo. Observe os padrões. Confie na sua percepção. E quando chegar a hora, não tenha medo de mostrar as cartas, porque a verdade pode ser dolorosa, pode causar conflito, pode abalar estruturas, mas a verdade também liberta.
Seu casamento é seu, sua vida é sua. Seu valor não depende da aprovação de uma cunhada invejosa, de uma sogra crítica, de uma família que não te conhece de verdade. Você sabe quem você é, você sabe o que você vale. E quem não consegue ver isso, não merece espaço na sua vida, mesmo que sejam família. E para os maridos, namorados, parceiros que estão ouvindo isso, prestem atenção. Prestem atenção de verdade no que suas parceiras estão dizendo. Não descartem as preocupações delas como ciúmes infundados. Não defendam familiares tóxicos só porque são família. Sua lealdade principal deve ser com quem você escolheu construir uma vida, não com quem simplesmente compartilha seu sangue. Amor de verdade protege. Amor de verdade acredita. Amor de verdade estabelece limites saudáveis para que o relacionamento possa florescer. Se essa história mexeu com você, se você também já passou ou está passando por algo parecido, quero que saiba, você não está sozinha. Sua intuição não está errada. Sua dor é válida e você merece ser tratada com respeito, dentro e fora da sua família. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários o que você faria na minha situação. Vamos criar uma comunidade de mulheres que se apoiam. Sua história também importa. E se você precisa de coragem para enfrentar sua situação, espero que minha história tenha te dado pelo menos uma centelha dessa coragem. Você é mais forte do que pensa. Acredite nisso. Nos vemos no próximo relato.